Konbanwa, Nihonzuki. Boa noite, amantes do Japão. Quando o sol desaparece atrás das montanhas, quando as ruas ficam vazias e o silêncio toma conta das pequenas vilas, as histórias antigas voltam a surgir. Algumas nascem do medo, outras por cuidado excessivo das mães com seus filhos e algumas ninguém sabe por que surgiram. Só sabemos que elas existem. A história desta noite é uma das mais conhecidas do Japão. Mas cuidado! Conhecer uma lenda, às vezes, é o primeiro passo para encontrá-la. Enquanto esta luz permanecer acesa, nossa história também permanecerá viva. Dizem que a luz protege quem escuta, mas não quem responde. Então, aproxime-se da luz e mantenha os olhos bem abertos, porque esta noite falaremos sobre Kuchisake Onna, a mulher da boca cortada. No Japão, existe um costume muito antigo: evitar olhar por muito tempo para lugares escuros. Não porque exista algo ali, mas porque talvez exista. Nas ruas silenciosas, nos becos, nas estradas quase vazias, ou caminhando lentamente sob a luz de um poste, há quem diga que uma mulher aparece usando um longo casaco. Os cabelos escondem parte do seu rosto, uma máscara cobre sua boca. Nada parece estranho, até que ela para. Olha diretamente para você e faz apenas uma pergunta. Watashi kire? Eu sou bonita? A maioria das pessoas responde sem pensar, e é exatamente aí que a nossa história começa. Na pequena cidade de Mizukawa, uma cidade fictícia inspirada nas antigas vilas japonesas, as noites eram silenciosas. Depois das 19 horas da noite, quase ninguém permanecia nas ruas. Não existia uma lei, era apenas um costume. Os mais velhos diziam que a noite pertencia aos espíritos, aos yokai, criaturas sobrenaturais. Os jovens riam dessas histórias, até que começaram os desaparecimentos. Primeiro foi um estudante, depois uma senhora que voltava do mercado. Dias depois, um carteiro, mas nem um corpo, nem uma pista. Apenas o silêncio. A polícia investigou durante algumas semanas, mas nada foi encontrado. Os moradores passaram a evitar caminhar sozinhos. As janelas eram fechadas antes do anoitecer. E toda criança aprendia uma única regra: nunca converse com estranhos depois que o sol se põe. Especialmente se essa pessoa estiver usando uma máscara. Isso é perigoso. Naquela mesma cidade, vivia um jovem chamado Haruto. Seu trabalho terminava sempre tarde. Toda noite, ele atravessava uma longa rua, cercada por árvores antigas. Era o caminho mais curto, mas também o mais evitado. Haruto nunca acreditou em fantasmas. Achava que tudo não passava de histórias inventadas para assustar crianças. Até aquela noite. O vento parou completamente. Nem mesmo as folhas faziam barulho. Foi então que ele ouviu alguns passos. Uns passos lentos, regulares. Tac, tac, tac. Ele olhou para trás, mas nada viu. Continuou andando. E os passos continuavam, cada vez mais próximos. Quando finalmente virou novamente, ela estava ali. Imóvel, vestido um longo casaco, um casaco vermelho. Os cabelos eram negros, muito negros, e escondiam parte do seu rosto. E uma máscara branca cobria sua boca. Ela não parecia respirar
muito menos piscar, apenas observava. Haruto tentou seguir seu caminho, mas ela deu um único passo à frente, bloqueando a sua passagem. E então perguntou, com uma voz quase sussurrada: Watashi, kirei? Eu sou bonita? Haruto sorriu, achando aquilo ridículo. Respondeu imediatamente: óbvio que sim. Foi quando ela levou lentamente as mãos até a sua máscara e a retirou. O sorriso de Haruto desapareceu completamente do seu rosto. Porque aquilo não era uma boca, era um enorme corte, de uma extremidade à outra do rosto. Os lábios pareciam rasgados, o sangue escorria lentamente pelos cantos de sua boca. E mesmo assim ela sorria. Então repetiu: Koredemo? E agora? Haruto tentou correr, mas as pernas simplesmente não obedeciam. Dizem que o medo tem esse poder. Ele paralisa. Ele transforma segundos em eternidade. Haruto tentou dar um passo para trás, mas o corpo não respondia. Era como se o próprio ar tivesse ficado pesado. O silêncio daquela rua parecia pressionar o seu peito. Sua respiração ficou curta, as mãos tremiam e, pela primeira vez, ele desejou ter acreditado nas histórias que ouvia quando criança. A mulher inclinou a cabeça devagar, como quem observa um animal encurralado, e o enorme corte em seu rosto permanecia aberto. Mesmo assim, sua voz era calma, quase gentil. Kotete! Responda! Haruto engoliu em seco. Pensou em dizer não, mas algo dentro dele gritava que aquela não era a resposta certa. Pensou repetir o sim, mas também parecia errado. Lembrou-se então de uma velha conversa que ouvira anos antes. Seu avô dizia que algumas criaturas não procuravam uma resposta, procuravam o medo. E quando o encontravam, nunca iam embora. Sem desviar os olhos, Haruto respirou fundo e respondeu: Você parece uma pessoa comum. A mulher permaneceu imóvel, nenhuma reação. Por um instante, parecia até que o tempo havia parado. Então ela sorriu, ou melhor, o corte em seu rosto pareceu se abrir ainda mais. O vento voltou. As folhas das árvores começaram a balançar. A lanterna de uma casa próxima apagou-se sozinha. E a mulher desapareceu. Não caminhou, não correu. Simplesmente sumiu. Não estava mais ali. Haruto caiu de joelhos. Tentou convencer a si mesmo de que tudo tinha sido apenas um pesadelo. Quando finalmente reuniu forças e coragem para voltar para sua casa, encontrou a porta aberta. A luz da sala estava acesa e sua mãe preparava o jantar. Ela sorriu ao vê-lo, mas logo percebeu que algo estava errado. O que aconteceu, Haruto? Haruto tentou explicar. As palavras saíam embaralhadas. Sua mãe ouviu tudo em silêncio. Quando ela terminou, ela caminhou lentamente até um velho armário. De dentro dele retirou uma pequena caixa de madeira. Era antiga, coberta por poeira, e ela abriu com cuidado. Lá dentro havia uma fotografia amarelada. Uma mulher usando um kimono antigo. Bonita até, muito bonita. Ao lado da fotografia, uma máscara branca, muito parecida com o que Haruto havia visto. Sua bisavó guardava isto. Ela dizia que quando era jovem também encontrou uma mulher mascarada e sobreviveu, mas nunca contou a ninguém o que respondeu. Apenas dizia uma frase: algumas perguntas não foram feitas para serem respondidas. Haruto ficou em silêncio. Naquela noite, não conseguiu dormir. Sempre que fechava os olhos, via aquele enorme sorriso. Dias passaram, as ruas voltaram ao normal, nenhum novo desaparecimento. As pessoas começaram a esquecer, como sempre acontece. Até que uma tarde chuvosa, uma menina desapareceu.
voltando da escola. Simplesmente sumiu. Depois outra e mais outra. E os boatos voltaram. Pais passaram a buscar os filhos. Grupos caminhavam juntos pelas ruas e o medo era existente. As portas eram trancadas antes do pôr do sol e uma velha recomendação voltou a circular entre os moradores. Se encontrar uma mulher usando máscara, não responda imediatamente. Não demonstre medo e nunca a acompanhe. Dizem que ela gosta de caminhar ao lado de quem escolhe, sem fazer perguntas, sem tocar, até que a pessoa olhe novamente para seu rosto. E foi exatamente isso que aconteceu com Haruto, algumas semanas depois. Já era tarde na noite. A chuva fina deixava o asfalto brilhando sobre a luz dos postes. Ele seguia por uma rua diferente, movimentada, cheia de lojas. Pensou que ali estaria seguro. Então ouviu tac, tac, tac. Os mesmos passos, calmos, precisos. Seu coração disparou e ele olhou discretamente para a vitrine de uma loja. E no reflexo, ela caminhava atrás dele. Mantinha a mesma distância, nem mais perto e nem mais longe. Como uma sombra. Haruto acelerou. Os passos também aceleraram. Ele atravessou a rua, ela também atravessou. Entrou em uma praça e também ela entrou. Então ele correu. E os passos desapareceram. Ofegante, Haruto parou próximo a um pequeno santuário. Uma jinja, um santuário shintoísta. Ali o vento parecia diferente, mais leve. Ele apoiou as mãos nos joelhos e respirou fundo. Quando levantou a cabeça, ela estava do outro lado do portal vermelho do santuário. Ela estava imóvel, sem ultrapassar a entrada, como se alguma força invisível a impedisse. Os olhos dos dois se encontraram pela última vez. Então, ela ergueu lentamente a máscara. Mas antes que Haruto visse novamente aquele sorriso impossível, uma rajada de vento atravessou o bosque. Os sinos do santuário tocaram ao mesmo tempo, e a figura desapareceu na escuridão. Sem deixar pegadas, sem deixar voz, apenas o silêncio. Haruto nunca mais voltou a vê-la, mas jurava ouvir de vez em quando uma única pergunta, misturada ao som do vento. Watashi, kirei? Eu sou bonita? E dizem que se você ouvir essa voz, mesmo sem enxergar ninguém, é porque ela já sabe onde você está. Bem, no Japão, existe um nome que ainda hoje causa arrepios em quem cresceu ouvindo essa história. Kuchisake Onna, a mulher da boca cortada. Mas o que poucos sabem é que essa lenda pode ser muito mais antiga do que qualquer um imagina. E o que é ficção e o que é fato, ninguém tem certeza. Alguns pesquisadores do folclore japonês apontam que a lenda remete a uma assombração que pode ter origem na era Heiwa, entre os anos de 794 e 1185. Isso mesmo, estamos falando de mais de 1000 anos de história. Na tradição japonesa, ela é classificada como um yokai, um ser sobrenatural do folclore. É mais especificadamente como um yurei, um fantasma vingativo e agressivo. Já durante o período Edo, entre os séculos 17 e 19, relatos parecidos com o dela começaram a se espalhar. Curiosamente, nessa mesma época, ataques parecidos eram atribuídos a outra criatura do folclore, os kitsune, as raposas místicas, que, segundo a crença popular, se transformavam em mulheres para pregar peças em jovens. A versão mais popular da lenda é essa. Ela era casada com um samurai, um homem respeitado, mas quase sempre ausente. Ela era uma mulher de grande beleza, vaidosa e, segundo algumas versões, infiel. Sozinha, ela começou a se envolver com outros homens. E isso, numa sociedade tradicional como a japonesa daquela época, era imperdoável.
E o marido descobriu e a puniu com uma violência que a desfigurou para sempre, cortando sua boca de orelha a orelha. Depois de sua morte, ela teria se tornado um espírito vingativo, com velocidade sobrenatural, e uma obsessão por atacar principalmente homens por vingança. Mas essa não era a única origem contada. Uma versão diferente fala de uma cirurgia plástica que deu terrivelmente errado, e que suas irmãs mais novas teriam feito o mesmo procedimento com sucesso. Isso teria alimentado ainda mais a sua fúria. Outra versão, mais urbana, surgiu nos anos 70. Dizia que os ataques teriam começado com uma interna de um hospício na província de Gifu, que saía à noite com a boca pintada de batom para assustar as pessoas. Essa história, porém, já foi desmentida oficialmente pelas autoridades. E na Coreia existe uma versão ainda mais perturbadora. 3 mulheres, todas com a boca rasgada, aparecem à noite na porta das casas perguntando qual das 3 é a mais bonita. Se você escolhe uma, as outras 2 te matam. Agora aqui está o mais assustador. A primeira publicação sobre o caso que saiu em 79, num jornal da cidade de Gifu. Depois disso, uma onda de relatos tomou conta do Japão. Escolas inteiras registraram crianças com medo de voltar sozinhas para suas casas, temendo serem abordadas por ela. Em algumas cidades, viaturas de polícia chegaram a ser acionadas por moradores que juravam ter visto a mulher mascarada. E o mais estranho, em 2004, décadas depois, os relatos voltaram a aparecer, dessa vez também na Coreia do Sul. Segundo os relatos mais consistentes, ela é uma mulher alta, entre 1,75 m e 1,80 m, embora algumas versões afirmem que ela pode chegar a mais de 2 metros. Pele pálida, cabelos longos e escuros. Nas histórias mais antigas, ela cobriu o rosto com a manga do kimono, ou um leque. Hoje, a versão mais comum é ela usando uma máscara cirúrgica, item do dia a dia no Japão e na Coreia do Sul. E se você cruzar com ela? Ela pergunta, eu sou bonita? Segundo a lenda, existe forma de escapar, fingir estar com pressa e se desculpar. Responder de forma ambígua, como mais ou menos, ou jogar doces, principalmente uma bala de caramelo, para ela se distrair enquanto você foge. Kuchisake Onna não ficou presa ao folclore, ela virou fenômeno cultural. Apareceu no clássico do estúdio Ghibli, virou mangá do terror, ganhou um filme japonês em 2007 e até hoje inspira personagens e criaturas em animes. Sempre carregando o mesmo peso, a pergunta sobre a beleza que pode custar a sua vida. Então, da próxima vez que alguém disser que lenda urbana é só invenção, lembre-se que no Japão, em 1979, crianças de verdade tinham medo de andar sozinhas nas ruas, por causa de uma mulher, e de uma pergunta que ninguém sabe responder direito. Agora eu quero saber, se você estivesse sozinho, em uma rua silenciosa, e uma voz te perguntasse, Watashi, kirei? Eu sou bonita? O que você responderia? Escreva sua resposta aí nos comentários. Escreva também qual lenda japonesa deve ser contada nas próximas noites. Se essa história fez você sentir um friozinho na barriga, deixe seu like, inscreva-se no canal e acenda a lanterna comigo. Sempre